Olá, meus queridos, boa noite. Hoje, quarta-feira, mais um PG abençoado. Nós aqui ligadinhos junto com você. Nosso PG faz parte de um projeto da nossa igreja, Comunidade Cristã Amor Internacional, onde nós reunimos nas casas, né? E por causa dessa pandemia, nós estamos fazendo as lives agora. E os nossos PGs são feitos nas casas, com um grupo de pessoas, e a gente trabalha alguns temas específicos, e nesses temas a gente faz um compartilhamento com as pessoas que estão junto com a gente. Então, como nós estamos fazendo uma live, então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir para você, não é uma pregação, não é um culto que a gente está fazendo, é um PG. PG é a sigla para pequenos grupos, são células que a gente trabalha. Então nós vamos estar interagindo com vocês. Então, conforme vocês forem vendo as pessoas entrarem, dá um alô, dá um bom dia, boa noite, a paz, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. E assim que nós terminarmos aqui, esse vídeo vai subir para o YouTube. Lá no YouTube você entra na Comunidade Cristã Amor Internacional, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, que todas as vezes que tiver uma mensagem nova, você vai estar recebendo uma mensagem, tá bom? E para você que está vendo pelo Facebook, nós estamos aqui então no Facebook, Comunidade Cristã Amor Internacional. Também você vai estar interagindo, vendo todas as coisas que acontecem, as coisas que estão entrando aí, a novidade. Hoje eu tenho uma palavra abençoada para você. Tem uma palavra onde eu gostaria que você realmente inscrevesse, que você compartilhasse aí no seu Facebook, no YouTube, para que a gente possa ver o que a palavra tá surgindo de efeito para você, qual o testemunho que você teve, o que você vai ter através dessas coisas. E nós vamos aqui então, o tema de hoje vai ser vivendo os sonhos de Deus. Como que eu posso viver os sonhos de Deus para a minha vida? Como que eu posso atrair as bênçãos de Deus para a minha casa, para o meu trabalho? É muito importante quando a gente começa a trabalhar num tema como esse, entender os princípios bíblicos. Nós trabalhamos com princípios, como eu sempre falo com você. Mas aqui está o nosso livro, Pai de Multidões, é de minha autoria, eu que escrevi o livro, tá? E é um livro abençoado, onde você vai poder estar colocando na sua igreja, colocando na sua célula, colocando para as pessoas que estão junto com você. Pai de Multidões é um livro que tem mudado a história, mudado a vida de muitas pessoas e a história de muitas igrejas, tido um crescimento exponencial nas igrejas. Então aconselho você a adquirir um livro como esse. Se você precisar, tem nas livrarias, ou você pode pegar diretamente conosco pelo 019 98750 2066, 19 8750 2066 é o nosso WhatsApp, e você vai poder estar recebendo esse livro, e você pode presentear também para outras pessoas, para o seu pastor, para o seu líder, para as pessoas da sua célula, e vai ser bênção de Deus na sua vida, na vida deles, tá bom? É crescimento de igrejas, crescimento com qualidade, com compromisso, e mais do que nunca você vai ver as pessoas sendo abençoadas, a sua igreja crescendo, principalmente agora, nessa época de pandemia, onde nós não sabemos o que vai acontecer, né? Nós estamos todos parados, não estamos fazendo culto e presencial, e então você mantenha, que você continue com o relacionamento. Então, Pai de Multidões é um livro muito indicado para você. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, no seu ministério, e o seu pastor, o seu líder vai ficar feliz em você presentear ele com um livro como esse, tá bom? Quero desde já agradecer algumas pessoas que estão aí assistindo, a Leidiane Salles, a Simone, que entrou aqui, mais algumas pessoas, daqui a pouco vai estar entrando, e a gente vai estar compartilhando aí, tá bom? Enquanto você vai compartilhando, a apóstola Débora vai colocar você aí uma sala, né, chama sala, e você compartilha essa sala no seu Facebook, porque isso vai fazer com que os seus amigos, suas pessoas possam assistir, possam entrar, e nós vamos todos compartilhar desse mesmo projeto. Você que está entrando, você que vai entrando aí, já dá um alô, dá uma boa noite, dá um shalom aí, para a gente ver que você está entrando, que você está assistindo. Enquanto você compartilha, outros assistem, outros são abençoados. Mas eu gostaria então, primeiramente, fazer uma oração por você, uma oração pela palavra de hoje, né? Para que tenha certeza que vai ser bênção nas nossas vidas, vivendo os sonhos de Deus. Quantos que não querem viver os sonhos de Deus, a presença de Deus, aquilo que Ele tem de melhor para nossas vidas, né? Vamos orar? Pai, gratidão, Senhor, nessa noite. Muito obrigado por cada uma pessoa que já entrou, que vai entrar, as pessoas que estão assistindo agora pelo Facebook, outras que vão assistir pelas outras redes sociais.
Senhor, que o Senhor continue abençoando, prosperando, guardando, livrando de todo mal, de todo perigo, Senhor. Aquelas pessoas que estão internadas, que estão doentes, que o Senhor possa visitar elas nesse momento, trazendo a cura, trazendo a libertação e uma nova esperança para as famílias que estão tão angustiadas e pedindo uma bênção, um milagre nesse momento. Pai, nós profetizamos cura, nós profetizamos bênçãos em nome de Jesus. Amém, amém. Será que você pode dar um glória a Deus, dar um amém aí? Bom, tema de hoje então, vivendo os sonhos de Deus. Eu gostaria, mais uma vez aí para você que está entrando, dá um oi, dá uma boa noite, dá um seja bem-vindo, né? Fala de onde você está assistindo, para que a gente possa estar vendo de onde você está, aonde você está falando, de onde você está assistindo, para a gente poder interagir, tá bom? Hoje é o nosso PG, então, pequenos grupos, como a gente fala, não é uma pregação, tá? Não é um culto, é um compartilhamento da palavra de Deus, como se fosse um estudo bíblico, e eu gostaria que vocês trabalhassem comigo esse tema que nós vamos estar ministrando hoje, que é Josué capítulo 14, tá bom? Vivendo os sonhos de Deus, Josué capítulo 14. Eu gostaria que enquanto nós fôssemos falando, você já fosse abrindo a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, seu iPad, seu iPhone, o que você tiver aí, telefone, a sua Bíblia mesmo, e vamos estar lendo Josué capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 13, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aí tremendamente, tá bom? Muitas pessoas estão entrando, muitas pessoas estão acessando, e isso é muito bom para que a gente possa interagir. Então nós vamos interagir, você escrevendo daí, curtindo daí, e eu falando daqui, tá bom? Josué capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 13, tá bom? Então nós vamos estar lendo aqui. Diz assim a palavra de Deus: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dá-me, pois, então a região montanhosa naquela ocasião, o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enequins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amém? Então a palavra de hoje que nós temos é vivendo os sonhos de Deus, sabe? Pode passar um ano, pode passar 2 anos, pode passar um mês, pode passar uma semana, mas no momento certo, no momento que Deus falar, chegou o tempo, é a hora em que você vai receber a sua bênção, a hora que você vai receber a sua vitória, tá bom? No caso aqui, então, ele esperou mais de 40 anos para poder receber a vitória dele, receber a bênção dele, a promessa que tinha feito sobre a vida dele. E às vezes você e eu queremos as bênçãos de Deus na hora, queremos assim, de última hora, rápido, e você precisa entender que às vezes Deus tem que trabalhar na sua vida, Deus tem que transformar o seu caráter, Deus tem que transformar a sua vida, às vezes tirar algumas pessoas de perto de você, às vezes tratar você, às vezes cuidar de você, para que você possa produzir muito mais, para que você possa receber algo mais além do que o Senhor, que você está vendo que o Senhor falou para você. Amém? Então, primeira coisa aqui, o sonho é um anseio universal e nos motiva a viver, nos motiva a crescer, nos motiva a continuar na caminhada. Mas quando falamos em sonhar os sonhos de Deus, estamos falando em um nível diferente de sonho, tá?
Então, às vezes você dorme, tem pessoas que às vezes comem panceta, comem carne pesada à noite, carne de porco, tem aqueles sonhos doidos, levanta desesperado porque sonhou aqueles sonhos terríveis. Mas eu não estou falando desses sonhos, eu estou falando dos sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para cada um de nós, aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus mostrou para você, só para você, aquilo que você sabe que você precisa fazer, aquilo que você sabe que você tem que colocar a mão no arado e não parar, não voltar atrás. Então, esse tempo de pandemia é um tempo onde Deus vai ressuscitar muitos sonhos, Deus vai ressuscitar muitos projetos parados, muitos projetos falidos, literalmente, muita coisa que parou no tempo, Deus vai trazer a memória para você e você vai começar a trabalhar nisso, modificar isso, para que você possa exercer isso com gratidão ao Senhor, amém? Se você puder dar uma glória a Deus, escrever aí, tô ligado, tô assistindo, a gente vai estar vendo aqui você, tá bom? Quando sonhamos apenas com coisas passageiras e perecíveis, estamos sujeitos a nos frustrar ou até mesmo ver que a realização de tal sonho não trouxe nenhuma felicidade. Então, os sonhos que nós sonhamos, às vezes para a nossa vida, às vezes são sonhos que não é o sonho de Deus para você, não é os planos de Deus, não é a vontade de Deus. É isso que você precisa entender, o que é a minha vontade, o que é o meu desejo, o que é o meu sonho, e que é o sonho de Deus, o que é a vontade de Deus, o que é o plano de Deus para a sua vida. E isso é muito importante, porque o primeiro princípio que a gente vai falar para você é você entender o que é de Deus e o que não é de Deus. O que Deus está esperando de você e o que você está esperando de Deus. Qual, então, é a sua expectativa quanto às promessas de Deus e quais são as expectativas de Deus para você. Porque tudo é recíproco, né? A Bíblia diz, eu estou às portas e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com você. Então, Deus quer que você ouça, Deus quer que você abra, Deus quer que você entenda que Ele precisa fazer a vontade dEle na sua vida. Mas só vai acontecer isso se você realmente permitir, só vai acontecer isso se você realmente deixar que as coisas aconteçam no momento certo. Então, é isso que você também vai ter que entender, porque tem coisas que não é no seu tempo, tem coisas que é no tempo de Deus. Às vezes você quer mudar seu marido, você quer mudar sua esposa, você quer mudar seus filhos, quer mudar o sogro, a sogra, mudar o seu patrão, mas tudo isso você precisa entender que há um tempo determinado para todas as coisas. E quando você estiver preparado, quando você estiver no tempo de Deus, no centro da vontade de Deus, todas as coisas vão ser possíveis para você. Amém? Vamos lá, tem bastante gente entrando. O Wilson entrou, a Kátia, né, o pastor Valdinei, o Amarildo, o Amorim, o apóstolo Marcos Pereira. Tem muita gente. A pastora Loides, Simone, a Regina, a Célia. Deus abençoe Gilberto, Deus abençoe Gilberto, né? A Leidiane. E aí tem mais gente aí que está entrando. Eu não consigo ver todo mundo aqui. Mas é que quando vocês escrevem, aí aparece aqui. Eu consigo dar um alô para vocês. Tá bom? Porém, quando sonhamos os sonhos de Deus é diferente. Não se trata apenas de realização de uma satisfação pessoal, mas de viver os propósitos de Deus, pois quando sonhamos e vivemos os sonhos de Deus é incomparavelmente melhor, pois os sonhos de Deus não têm prazo de validade, marca isso daí, não tem prazo de validade, não é egoísta e o seu cumprimento sempre nos traz alegrias e benefícios eternos. Então, quando Deus Ele dá uma bênção para você, quando Deus entrega algo para você, essa bênção é perpétua, essa bênção é para sempre, essa bênção ela vem para satisfazer o desejo do seu coração, ela vem para te abençoar, ela vem para agregar coisas na sua vida. Agora, quando são bênçãos materiais, quando são bênçãos terrenas, o inimigo pode roubar, a ferrugem pode corroer, e você pode perder essas coisas aí. Mas por isso que a Bíblia fala, e é muito clara quando diz isso, que se você estiver pedindo a bênção de Deus, recebendo a bênção de Deus, do alto, é de lá que vai vir o grande projeto de Deus para a sua vida. Amém? Primeira coisa então que nós vamos falar, e agora eu vou pedir para você então escrever algumas coisas aí, você fica ligado, eu gostaria que você compartilhasse, que você escrevesse para a gente ter esse relacionamento aí, enquanto eu vou falando, você vai escrevendo e tem uma equipe ali já que está preparada para responder o seu questionamento. Então, primeira coisa, como viver os sonhos de Deus? Então, o primeiro tópico aqui que nós temos nessa noite, precisamos alinhar os nossos sonhos
com as promessas de Deus. Então, o meu sonho é esse e as promessas de Deus é essa. Eu preciso me alinhar, eu preciso acertar, eu preciso colocar isso daí na linha reta, na linha paralela, para que eu possa ver o que está errado, o que eu preciso mudar ou o que está acontecendo. Então, eu não vou colocar o meu sonho em cima do sonho de Deus, ou meu sonho em cima da promessa de Deus que Ele tem para a minha vida. O que eu preciso entender é que eu tenho que alinhar os meus sonhos, os meus projetos com as promessas de Deus. Nós vamos ler então, aí para você entender melhor, no versículo 7 ao versículo 9, tá bom? Para quem entrou agora, nós estamos lendo Josué capítulo 14, e o primeiro ponto que nós vamos falar então está no versículo 7, 8 e 9, tá bom? Diz assim: Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Josué 14, do 7 ao 9. Olha que interessante. Deixa eu só fazer uma pauta aqui, uma palavra para você entender. Josué, quando vai para lá, olha inteiramente o que ele diz assim, ó: eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Então, primeira coisa, não olhe para trás, o que ele falou um pouquinho antes ali, ó. Mas os meus irmãos israelitas foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Então, existem pessoas que estão dentro da igreja, infelizmente, existem pessoas que estão do seu lado, às vezes pessoas que andam com você, às vezes pessoas que trabalham com você, às vezes pessoas que têm o mesmo cotidiano que você, que vão tentar te desanimar, vão tentar tirar a sua bênção, vão tentar provar a sua fé, vão tentar falar que você não pode, que você não consegue. Mas olha que interessante que diz aqui: por isso eu, porém, fui inteiramente fiel, primeira coisa, ao Senhor. Fidelidade ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele mesmo dia, Moisés me jurou. Então, por ele ter sido fiel ao Senhor, Moisés, que estava sendo dirigido por Deus, faz uma promessa para ele, aonde diz o seguinte, ó: certamente a terra em que você pisou será sua uma herança perpétua para você e para toda a sua descendência. Então, a primeira coisa que eu quero olhar para você e falar agora é o seguinte: primeira coisa, ele foi fiel ao Senhor. Fidelidade é a primeira coisa que nós temos que entender. Segunda coisa, não deixar que as adversidades do mundo, as adversidades que estão lá fora, amedrontem você, coloquem as coisas maiores do que aquilo que você pensa, do que você imagina, ou da sua ansiedade, ou da sua vontade. Então, as coisas lá de fora não podem influenciar na sua vida espiritual, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, se nós somos mais que vencedores, nós não precisamos, não devemos e não precisamos ficar olhando para essas certas coisas e ter medo, porque o Senhor já vai te dar vitória, o Senhor já está lutando por você. Tem coisa que não é você que vai vencer, tem coisa que é Deus que vai vencer por você, através de você. Então não se preocupe quanto a isso. E aí, então, por causa que ele foi fiel ao Senhor, porque ele não olhou a adversidade, ele não olhou os gigantes, ele não olhou as coisas que estavam atrapalhando, que para isso, para ele, isso daí não era problema, porque ele sabia no Deus que ele cria. Então ele recebe uma promessa de herança de uma terra, não somente para ele, mas para toda a sua descendência. E aqui é o que eu quero falar para você, esse primeiro tópico é muito importante, porque se você for fiel ao Senhor, se você continuar na fidelidade do Senhor, não olhar para o mundo e fazer a vontade de Deus, sabe? Não olhar para as circunstâncias do mundo, você vai ser abençoado por Deus através de uma pessoa, e essa bênção não vai ser só para você, mas vai ser para toda a sua geração, para toda a sua descendência, para todas aquelas pessoas que estão junto com você, que vão vir depois de você.
Então, você precisa entender que você é um gerador de bênção, você é um gerador de prosperidade, você é um gerador de palavras de vitória, de palavras de conquista. Então, tudo aquilo que você conquistar, a sua geração, a sua descendência, as pessoas que virão pós você vão receber, vão desfrutar daquilo que Deus preparou para você. Mas não se esqueça, no caso dele, primeira coisa que ele fez, não olhou então para o gigante, não olhou para o mundo, não olhou para aquelas coisas. A única coisa que ele fez, ele creu no Senhor Jesus, ele foi fiel na fidelidade ao Senhor e por causa disso, então, que ele recebeu essa herança. Por que que os outros não receberam? Porque os olhos deles estavam nas coisas do mundo, estavam nas coisas perecíveis, estavam nas coisas que pareciam ser terríveis, que pareciam ser grandes para vida deles. Mas em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida que você vai ter agora os seus olhos voltados para o céu, os seus olhos voltados para Deus, os seus olhos voltados para as coisas celestiais, para as coisas que não são desse mundo, porque nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós somos passageiros por esse mundo. Né? Até um hino que canta que nós somos peregrinos na terra. Então, o peregrino, ele vem, ele passa e ele vai embora. É a nossa vida que vai acontecer conosco. Amém? Caleb, então, sonhava à luz das promessas de Deus. Então, ele não sonhava por ele mesmo, ele sonhava sobre as promessas de Deus. Então, alinhe seus sonhos com a palavra de Deus, ser cheio do Espírito, ser frutífico e ter um ministério abençoado e saudável fisicamente, emocionalmente e ter qualidade de vida, dentre outras coisas. Você precisa entender que nós temos que ter qualidade de vida. A nossa vida tem que ser emocionalmente saudável. Eu preciso estar bem para que eu possa abençoar e ajudar outras pessoas. Eu não posso estar emocionalmente abalado, senão eu não consigo ajudar outras pessoas. Então, peça para que o Espírito Santo te ajude nessa caminhada. E se você precisar de alguma ajuda, procure os seus pastores, procure os seus líderes e você vai receber uma palavra abençoada, uma palavra de gratidão. Alicerce seus sonhos, então, com as promessas de Deus, visualizando a concretização dos sonhos. Isso dará a você força e confiança necessária para realizar todos os seus sonhos, tá bom? Então a primeira pergunta que eu tenho para você nessa noite, e eu gostaria que você escrevesse aí, por favor, porque outras pessoas vão estar sendo abençoadas através das... É o seguinte: você já teve algum sonho pessoal realizado que não te trouxe benefício nem alegria? Olha lá, você já teve algum sonho pessoal realizado que não te trouxe benefícios e nem alegria? Escreva aí, compartilhe com a gente e a gente vai poder entender aí o que Deus vai estar falando com cada um de nós. Se você perdeu a pergunta, eu vou ler de novo, mas está escrito aí. Você já teve algum sonho pessoal realizado que não te trouxe nem benefício e nem alegria? Se você já aconteceu isso com você, compartilhe aí para que outras pessoas possam estar vendo e sendo abençoadas aí através da sua vida, tá bom? Enquanto eu vou tomar uma água, vocês vão respondendo aí. Mandar um abraço aqui para Raquel Cristina, que entrou. Pastor Valdinei. Roger Germano, Wilson... E mais algumas pessoas estão entrando aí, benção de Deus, tá bom? Então você já teve algum sonho realizado pessoal, né? Que não te trouxe nenhum benefício e nenhuma alegria. Porque às vezes você recebe alguma coisa ou conquista alguma coisa, mas aquilo não te dá alegria, aquilo, né, fica daquele jeito. Então é muito bom quando nós entendemos essa primeira fase para a gente entrar na segunda fase agora, aonde eu vou estar lendo para você. Então nós estamos lendo aí, para quem está entrando agora, Josué capítulo 14, e nós vamos ler o segundo tópico, que diz o seguinte: perseverar e esperar o tempo de Deus. Eu preciso entender qual é o meu tempo, qual é o tempo de Deus e qual é o tempo das promessas de Deus para acontecer na minha vida. Vamos lá, Josué capítulo 8, 9 e 10, nós vamos ler agora, eu gostaria que você acompanhasse aí. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. E aí vem o outro versículo. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés,
quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Olha que interessante. A promessa, o que foi dito para ele, foi quando eles estavam no deserto, não é quando eles já estavam na terra prometida. Então, toda promessa, quando é dada para a nossa vida, ela é dada quando nós não estamos nem perto, muitas vezes, das bênçãos de Deus ou daquilo que Ele tem para nós. Então, às vezes, quando Deus te dá uma palavra, quando Deus fala que vai fazer algo por você, às vezes é difícil de você acreditar, às vezes é difícil de você entender o que Deus está querendo para você, porque geralmente quando uma promessa de Deus vem para a nossa vida, é quando você está mais vulnerável, quando você está mais necessitado, é quando você parece que nada acontece, parece que está tudo, né, indo por água abaixo, parece que está em ruínas. Né? Lembra daquela palavra, vou fazer de você pai de uma grande nação. Né? Olha o estado que estava, né, Abraão quando Deus promete que seria isso daí, Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançado numa fornalha, né? Moisés perante o Mar Vermelho, Sansão, né, naquela situação. E quando você olha para cada um desses, José, a vida de José, que José seria governador do Egito, dominaria sobre muitas coisas. Olha a vida de José, tudo que ele passa para depois receber a bênção. Então, geralmente você precisa entender o que Deus está falando para você e o que Ele quer preparar para você, para onde você vai chegar. Então, toda promessa de Deus, Ele já faz uma promessa para você, já pensando, já imaginando, já visualizando você como varão, como varoa perfeito do jeito que Ele quer. Mas a palavra é dita aqui, daqui, até você receber a sua bênção, a sua promessa, há um caminho a ser percorrido. E é justamente nesse caminho que Ele vai trabalhar na sua vida, que Ele vai trabalhar na minha vida. Então Caleb perseverou contra as dificuldades e o tempo de espera para a realização do sonho dele. Nós também precisamos discernir e perseverar contra os opressores dos nossos sonhos. O que são os opressores dos nossos sonhos? Circunstâncias, pessoas. Quer ver mais pessoas que te colocam para baixo, pessoas que queiram destruir os seus sonhos? Família, amigos, pessoas próximas. São as primeiras que vão tentar desanimar você, são as primeiras que vão tentar te iludir, são as primeiras que vão tentar acabar com o seu sonho, acabar com a sua vida. Existem pessoas que nem te conhecem, existem pessoas que muitas vezes nunca conversou com você, mas essas pessoas olham para você e não são elas que fazem isso, mas é o inimigo agindo através da vida delas que fazem isso, que ele sabe aonde você vai chegar, ele sabe qual é a promessa de Deus para a sua vida, ele sabe o futuro que Deus tem preparado para você, então ele tenta usar esses tipos de pessoas, essas pessoas, para tentar minar a sua força, para tentar diminuir a sua velocidade, para tentar furar o seu pneu para você não correr mais, furar ali o tanque de combustível para você não produzir, não correr mais. Então, esses tipos de pessoas, você não deve ficar bravo com elas, você não deve ficar com raiva dessas pessoas, porque são pessoas que estão emprestando o ouvido, emprestando os olhos para Satanás, literalmente, e estão sendo dominadas, estão sendo enganadas por Satanás para tentar destruir a sua vida, para tentar barrar os seus sonhos. Olha interessante, Josué vai com uma equipe para lá, mas nem todos tiveram a mesma visão, nem todos tiveram o mesmo objetivo, nem todos estavam com os olhos voltados para o céu, para o Senhor. Muitos estavam querendo olhar o que? As dificuldades, olhar as coisas terríveis que tinha ali, se eles podiam ou não. E aqui vem uma coisa muito interessante. Muitas pessoas não estão preparadas para receber algo novo do Senhor. Muitas pessoas não estão preparadas para receber o milagre que Deus tem para a vida delas. E são essas pessoas que têm medo do novo, elas têm medo de dar um passo, elas têm medo de algo que aconteça novo na vida dela, porque tudo que é novidade para ela sabe, o que não é conhecido, o que não é visto, o que não é apalpável, muitas pessoas têm medo que aconteça isso. Mas geralmente, justamente, a fé, a tomar posse da vitória, tomar posse da bênção, é isso. Você vê um gigante na sua frente e você ir para cima dele sabendo que você vai vencer. É você ver um grande
quartel, um grande exército, e você está em menos pessoas, e aí você acaba vencendo essas pessoas, tá bom? Então nós precisamos sobreviver os momentos de extrema dificuldades com perseverança e fé, e para a realização dos nossos sonhos, esperando no Senhor o cumprimento dos nossos sonhos. Você quer ver mais perseverança de fé do que nós estamos vivendo? Para quem está assistindo esse vídeo num outro dia ou num outro tempo, nós estamos já há 4 meses em quarentena, muitas empresas fechadas, muitas pessoas estão ficando em casa, não estão saindo. Eu estou falando isso porque algumas pessoas vão assistir isso depois no YouTube, no Facebook, mais para frente. E aí nós estamos passando por esse tempo de Covid-19, né? Do coronavírus, e já se vão aí 4 meses que nós estamos nessa espera, já se vão 4 meses que nós estamos travados dentro de casa. Então o que acontece? Agora chegou o momento da perseverança de fé, a dificuldade, a extrema dificuldade de perseverar na fé. Muitas pessoas eu tenho visto, né, alguns pastores falando tão felizes, não, porque 40 pessoas, 50 pessoas já voltaram para Jesus, já aceitaram Jesus nos cultos online e tal. Beleza, quem está cuidando dessas pessoas? Quem que está trabalhando com essas pessoas? Será que quanto tempo mais essas pessoas vão viver aquela emoção e depois vão voltar para as dificuldades da vida, vão voltar para a diversidade da vida, as dificuldades que têm acontecido a cada dia? Nós sabemos que a igreja nunca mais será a mesma. Nós sabemos que o comércio nunca mais será o mesmo, o país nunca mais será o mesmo. Nós estamos passando por algo, por uma dificuldade tão grande, que isso vai repercutir para muitos e muitos e muitos anos. Talvez só vai se livrar dessa situação a nossa segunda, terceira geração que vier aí por diante. Mas nós estaremos sempre pensando nisso que aconteceu conosco. Nós estaremos sempre pensando nessa pandemia, nesse medo, nesse caos que está acontecendo no nosso país. Então, aí vai para você a nossa segunda pergunta, e eu gostaria que você respondesse com as suas palavras, tá? Pode ficar tranquilo que não tem certo, não tem errado, mas é as suas palavras, aquilo que Deus trabalhou com você, aquilo que aconteceu na sua vida, nós gostaríamos que você compartilhasse aí, porque nós geralmente fazemos esse PG, como eu já falei no começo, com pessoas, 10, 15 pessoas dentro das casas. Então nós temos essa interação. Nós temos essa interação com as pessoas e cada um dá o seu testemunho, fala o que está acontecendo ou o que aconteceu com ela. E eu gostaria que você fizesse a mesma coisa escrevendo aqui embaixo nesses comentários, que vai ser bênção para outras pessoas que forem estar vendo. Então, a segunda pergunta é a seguinte: você já teve sonhos não realizados por falta de paciência e perseverança? Olha que interessante. Você já teve sonhos, né? Você teve sonhos não realizados por falta de paciência e perseverança? Qual a lição que você aprendeu com isso? O que aconteceu com você? Eu gostaria que você escrevesse aí no grupo, que vai ser muito importante você estar compartilhando com a gente. Então, você já teve sonhos não realizados por falta de paciência e perseverança? Você querer sair na frente, querer correr e passar pela vontade de Deus, né? Não esperar a vontade de Deus. E qual a lição que você então aprendeu com isso? O que te trouxe de benefícios ou que te trouxe aí alguma coisa que aconteceu que prejudicou você? Compartilha aí que nós vamos estar tomando uma aguinha e já volto. Mais algumas pessoas entraram. Pastor Beto, né? Pastor Betão, Carlos Alberto, Deus abençoe sua vida. Mais algumas pessoas entraram ali, deixa eu ver aqui. É que cai o meu celular aqui, quando volta poucas pessoas. Mas vamos aí, tem bastante pessoas. Marcelo Leão, Deus abençoe sua vida, meu querido. Mais algumas pessoas entrando, alguns líderes aí. E nós vamos para o terceiro tópico, mas repetindo a pergunta: você já teve sonhos não realizados por falta de paciência e perseverança? Isso é muito importante. E qual a lição que você aprendeu em relação a isso? Que tomar decisões antes de consultar Deus, antes de esperar em Deus para ver se é da vontade dele ou não. Enquanto você escreve, enquanto você compartilha, não se esqueça que esse vídeo estará disponível tanto no Facebook como no nosso YouTube da Comunidade Cristã Amor Internacional. Entra lá, Comunidade Cristã Amor Internacional, se inscreva no nosso canal, dá um clique lá no sininho para você receber essas e outras informações
e outras ministrações também para a sua vida. Amém? Vamos para o terceiro tópico? Então, a pergunta de novo é: como que eu posso viver os sonhos de Deus para a minha vida? Primeira pergunta que nós fizemos então é: precisamos alinhar os nossos sonhos com as promessas de Deus. Segundo, perseverar e esperar no tempo de Deus. E o terceiro é estar disposto a lutar pelos nossos sonhos. E aqui eu quero falar com você isso, que é muito importante, você aprender a estar disposto a lutar pelos seus sonhos. É fácil? Não. É difícil, é complicado. Mas se você não estiver disposto a isso, muitos levantes vão acontecer, muitas pessoas vão falar mal de você, vão falar mal do seu ministério, vão levantar calúnias contra você, mas todas essas pessoas, entendam, abençoe essas pessoas, porque não são essas pessoas que estão fazendo isso. O diabo sabe aonde você vai chegar, o diabo sabe quem você é, o diabo sabe as promessas que Deus tem para sua vida, então ele vai querer te destruir aqui no começo para que você não chegue a ficar forte como Deus quer. Mas nessa trajetória é onde Deus vai estar trabalhando na nossa vida, trabalhando na sua vida. Olha o que diz, então, nós estamos lendo aí Josué capítulo 14, para você que entrou agora, e nós vamos ler os últimos versículos aí, que é o versículo 11 e 12, né? Josué capítulo 14, versículo 11 e 12. Diz assim: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa na que aquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Olha que interessante. Ele não pediu, então, uma terra fácil, ele não pediu uma terra onde não tinha que conquistar, ele não pediu uma terra onde estava tudo tranquilo. Ele já tinha promessa feita por Moisés pela fidelidade que ele foi com Deus. Então, ele foi fiel com Deus, Moisés abençoou a vida dele com uma promessa para ele e para toda a sua descendência. E agora, quando ele chega aqui, ele escolhe aonde ele quer ir. E aonde ele quer ir, olha o que diz aqui, eu vou ler de novo para vocês. Ó, na época, dá-me, pois, a região montanhosa. Ele não pediu região de lagos, ele não pediu região de praia, ele não pediu condomínio fechado, ele pediu região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Então aquilo que ele viu, aquilo que ele colocou as plantas dos pés, foi aquilo que ele pediu ao Senhor. E agora, na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, olha que interessante, com suas grandes cidades fortificadas. Ele sabe que então ele vai ter que enfrentar grandes cidades fortificadas. Mas olha o que ele diz aqui: mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Olha que interessante. Então, ele recebe uma promessa, de Deus, ele foi fiel a Deus, ele recebe a promessa, então Moisés abençoa ele com a terra onde ele vai estar, para ele e para sua descendência. Quando ele chega lá, ele escolhe a terra em que Deus prometeu para ele, e ele sabe que ele vai ter que enfrentar e lutar por aquela guerra, lutar por aquela terra, lutar essa guerra que o Senhor colocou para ele. Agora, muitas pessoas não querem essa luta. Eles querem receber as bênçãos, querem receber a promessa, mas não querem lutar, não querem passar por as fases onde ele precisa de conquistar as coisas. Eu preciso entender que eu preciso ser um conquistador, eu preciso ser alguém onde vai ganhar batalhas, ganhar guerras. É isso que o Senhor quer de nós. Nós colocamos na camiseta, sou do exército de Cristo, fazemos parte do exército de Cristo. Tem até um corinho que fala, já posso escutar o exército de Deus. Ou seja, eu sou o exército de Deus, mas eu não quero conquistar a terra. Eu não quero lutar, eu quero tudo fácil para a minha vida. Não é assim que funciona. As coisas de Deus, a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Tomado à força. O que é tomado à força? Eu preciso guerrear, eu preciso lutar por aquilo. Se eu quero alguma coisa para minha vida, eu preciso enfrentar.
gigantes, leões, urso, o que for que seja, mar na minha frente, atravessar o rio, alguma coisa eu preciso entender que eu vou ter que conquistar para mim poder ter. A promessa está aí, né? Para mim poder ter ficou esquisito, né? Acho que não tem essa palavra não. Eu preciso, então, conquistar. Deus faz uma promessa, a promessa dele é fiel e justa para se cumprir, mas eu preciso lutar, eu preciso buscar aquilo. Dormindo dentro de casa, quieto dentro de casa, trancado dentro de casa, você não vai conquistar a terra que o Senhor te deu, tá bom? Quando você pega uma fazenda, quando você pega uma terra, uma área, talvez você vai ter que cortar árvores, talvez você vai ter que capinar, tirar o mato, você vai ter que arar a terra, você vai ter que plantar para você poder começar a colher os frutos da terra. Então, tudo é com sacrifício. Mas olha que interessante, Caleb estava disposto a lutar pelo seu sonho. A promessa foi feita com 40 anos de idade, agora ele está com 85 anos de idade e ele diz que ele ainda está com o mesmo vigor de quando ele recebeu a promessa, de quando ele recebeu a palavra. O fato de termos então de Deus a promessa não significa que não temos que lutar pelos nossos sonhos. A concretização dos nossos sonhos depende da nossa caminhada em direção a ele. Agora, exige que a gente saia da nossa zona de conforto. Existe, para você lutar, para você conquistar, para você ganhar, para você tomar posse, você só pode tomar posse de algo que você conquistou. Você só pode tomar posse de algo que você lutou por aquilo. Então, a palavra de hoje para você é o quê? Você quer viver os sonhos de Deus? Você quer conquistar o que Deus tem para você? Aprenda que você precisa, primeiro, de ser fiel ao Senhor. Segundo, de não olhar as circunstâncias, não olhar quantas pessoas tem na sua frente, quantas pessoas melhores que você, quantas pessoas que estão com mais, conhecimento que você, com mais tudo que você, mas se Deus te prometeu, ele vai cumprir. A única coisa que você precisa entender é que você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa realmente arregaçar as mangas aí da sua camisa e falar, não, eu tomo posse das promessas de Deus na minha vida. Eu tomo posse daquilo que Deus prometeu para mim. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo e Ele vai cumprir. Então, a terceira pergunta que eu tenho para você nessa noite é a seguinte. Na sua opinião aí, escreva aí na sua opinião. Se Deus já prometeu algo para nós, por que precisamos então lutar para a sua realização? Olha que interessante. Essa é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse aí. Se Deus já prometeu algo para você, por que então que você precisa de lutar para conquistar ou para realizar os sonhos? Eu gostaria que você respondesse isso com as suas palavras e vai ser muito interessante porque essa palavra de hoje, ela vem calhar por muita coisa que está acontecendo na nossa vida aí, tá bom? Então, se Deus já prometeu algo para nós, por que nós precisamos lutar? Por exemplo, Josué, né? Ele prometeu, então a terra vai ser sua, você vai tomar posse para você e para sua descendência. Quando ele chega lá, ele vai para as montanhas e ele tem que lutar e tomar posse de uma cidade fortificada e onde havia gigantes. E ele sabia disso. Então, por que será que Deus não matou todo mundo, Deus não limpou toda a terra, ou Deus não levou eles para uma outra terra, uma planície onde teria animais, teria, né, um lago, teria alguma coisa assim? Por que será então que Deus continua querendo que eles conquistem isso? Responda aí para mim, e é muito importante que você responda isso para que outras pessoas possam ver o seu testemunho, o que você escrever aí, tá bom? Então, como eu vou tomar uma aguinha aqui, eu vou ver o que você vai estar escrevendo aí. Vamos lá. Dá um tempinho para você. Então, se Deus prometeu algo, por que você tem que continuar conquistando? É isso que eu quero que você responda aí. Que é muito importante isso daí para que outras pessoas possam entender que o processo de Deus falar que você vai tomar posse não quer dizer que vai ser fácil. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui, nosso descanso é no céu. Que no mundo tereis aflições, então a gente sabe que a gente não vai fugir das aflições. Na Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte. Não está dizendo que você não vai andar pelo vale da sombra da morte. Não está dizendo que você não vai passar por lutas. Não está dizendo que você não vai passar em pegar o Covid-19. Mas a Bíblia nos afirma o seguinte, ainda que
eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tá bom? Então entenda que nós vamos passar, nós podemos passar, nós poderemos passar por algo, mas o Senhor promete que sempre estaria conosco. Então, enquanto você está escrevendo a sua resposta aí, os sonhos associados às promessas, os propósitos e a aliança com Deus contam com a ajuda de Deus. Então, quando você tem os sonhos associados com as promessas de Deus, o propósito e a aliança de Deus contam com tudo para você receber a grande bênção que Deus tem para a sua vida. Caleb, com as promessas na mão, com a vida debaixo do propósito, e sustentado pela aliança que tinha com Deus, contou com essa provisão, ficou vivo e vigoroso para realizar seu sonho. E creia que você e com você não será diferente. Você vai realizar os seus sonhos, você vai viver o sobrenatural de Deus para sua vida, você vai viver o melhor de Deus para sua vida, você vai ter tempo precioso na presença de Deus, você vai ter grandes tempos de conquista na sua vida, você vai ter tempo de bênção, sabe? Nós estamos passando, eu e a pastora Débora estamos vivendo um tempo precioso, um tempo onde quando nós achamos que estava tudo acabado, estava tudo perdido, o Senhor começa a mostrar que Ele está nos sustentando, Ele está nos guardando, Ele está nos guiando debaixo das suas asas, né? E é essa dependência que muitas vezes nós não entendemos. Esse esperou de 40 anos para tomar posse com 85 anos e ele tinha o mesmo vigor para guerrear, para lutar. Quem sabe Deus está esperando você tomar esse passo de decisão. Quem sabe Deus está olhando para você e falando, ei, até quando você vai ficar aí enrolando, né? Até quando você vai ficar empurrando com a barriga? Até quando você vai ficar dizendo amanhã eu faço, ou depois eu faço, ou alguma coisa acontece na sua vida? Você precisa entender que quando Deus pede, Deus quer que você se levante como um soldado. Não sei se você já viu um soldado, quando uma autoridade o chama, né? Lico, sim senhor, já bate a mão, já está de pé, já está pronto e operante, né? Está ali firme e forte, já preparado para qualquer batalha. Então, nós precisamos estar da mesma maneira, prontos, preparados, habilitados e capacitados. Então, o que é a capacitação? Aproveita esse tempo de pandemia, né? Nós estamos há 4 meses já. Se você ler 5 capítulos do Novo Testamento por dia, em 2, 3 meses você lê o Novo Testamento inteiro. Então, o que acontece? Mas muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas deixam para depois. Então, aproveite esse tempo, se você já perdeu 4 meses aí. Comece agora a ler a Bíblia, comece a ler bons livros, né? Eu falei para vocês, tem um livro muito bom, chama Pai de Multidões. Compre, adquire, lê esse livro ou outros livros que você vai poder adquirir também. São coisas que você vai ter o seu crescimento especial, o seu crescimento interior, o seu conhecimento para que você possa fazer, igual a Bíblia diz, obras maiores do que essa. O Senhor, Ele quer que a gente faça coisas grandes, o Senhor quer nos abençoar com coisas maravilhosas. A única coisa que vai depender é de você estar disposto a receber o melhor de Deus. Será que você está disposto a tomar posse da terra prometida? Será que você está disposto a continuar lutando por aquilo que Deus prometeu para você? Se você tem essa fé, se você tem essa esperança, nós vamos orar junto. Eu gostaria de orar com você, mas agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa live, a todos vocês que participaram desse PG abençoado, pequenos grupos da comunidade cristã Amor Internacional. Nós sabemos que nesse momento que nós não podemos estar juntos, nós podemos ter esse canal de comunicação, onde nós podemos compartilhar isso com outras pessoas que também querem fazer parte. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe sua família, o seu trabalho, esse tempo que você investiu aqui em estar assistindo, estar ouvindo essa ministração. O Senhor vai retribuir isso 10, 100, 1000 vezes mais na sua vida e você vai ver grandes coisas que ainda Deus vai fazer por você. Seja fiel, não seja omisso. Você sabe que nós temos os nossos compromissos com a igreja, né, através dos nossos dízimos, ofertas, as primícias. E se você precisar, a apóstola Débora vai estar colocando aí o número da conta, a agência. Você pode fazer uma transferência. Nós estamos aí passando por essa fase, mas nós temos os nossos compromissos, os quais nós devemos cumprir. Nós estamos aproveitando agora, pintando a igreja. Então nós estamos aí, se você puder ajudar de alguma contribuição, alguma coisa que Deus colocar no seu coração, nós não vamos estipular preço,
nem valor, mas Deus vai colocar algo no seu coração. E se você puder fazer isso, Deus vai te abençoar tremendamente e você vai ver que o reino de Deus só tende a crescer, o reino de Deus só tem a ser abençoado. Então, na nossa página Comunidade Cristã Internacional no Facebook, bem no tópico ali tem a foto, onde tem a nossa conta bancária, onde você pode fazer a transferência, colocar o CNPJ da igreja e você vai estar ajudando o caminhar que nós estamos fazendo, o projeto que Deus colocou no nosso coração. Quem está assistindo sabe o que eu estou falando, que Deus tem nos abençoado, abriu uma porta muito grande para nós e nós estamos podendo ajudar outras pessoas. Mas tudo isso depende de uma contribuição sua, depende de algo que você pode fazer de coração. Não faça porque alguém está mandando, mas faça porque você ama a obra de Deus e você não quer que a obra de Deus pare. Então, para isso, eu gostaria de contar com a sua contribuição, com a sua fidelidade, não a nós, não à igreja, mas a Deus, ao Senhor. Você viu que ele foi fiel ao Senhor e ele recebeu a promessa. Então que você possa também ser fiel ao Senhor e continuar ajudando aí. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Eu gostaria de orar por você, abençoar a sua vida e que você possa ter um dia maravilhoso, um dia abençoado, tá bom? Nós somos da Comunidade Cristã Internacional, um lugar de novos começos. Estamos na Rua Rio Grande do Sul, 154, no bairro do São Bernardo, em Campinas, em São Paulo. E vai ser um grande prazer se você estar visitando a gente. Assim que abrir, que passar essa quarentena, nós vamos estar ali te recebendo de braços abertos. A igreja está ficando bonita, né? Nós estamos pintando, nós estamos arrumando, nesse tempo aí que não está tendo culto. Então eu gostaria que você tivesse aí disponível para a obra do Senhor. Então contribua com sua oferta, seu dízimo, com suas primícias, aquilo que você tem no coração, tá bom? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração, coloque a mão na sua cabeça. Se você tiver com alguma enfermidade, se você tiver com algum problema, coloque agora nas mãos do Senhor. Se você precisar de um trabalho, você precisa, sei lá, de uma oportunidade de emprego, de alguma coisa, coloque isso no altar do Senhor. Ou se você tem um grande projeto para ser realizado nesse ano, eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua vida e vai te abençoar. Eu gostaria de orar por você, abençoando a sua vida. Pai, graças nós te damos por essa noite de quarta-feira no nosso PG, Pequenos Grupos. E o Senhor, cada pessoa que entrou, cada pessoa que assistiu, cada pessoa que ainda vai assistir esse vídeo, Pai, que eles possam receber essa palavra, que essa palavra seja transformadora, seja renovadora, seja um alicerce na vida do seu povo e que eles possam entender, Pai, que os sonhos de Deus precisam estar alicerçados com os nossos sonhos. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Assim como Josué, Pai, esperou por 45 anos para receber a bênção dele, a vitória dele. Senhor, a cada pessoa que está assistindo, a cada pessoa que está vendo, o Senhor conhece a vida, o Senhor conhece o tempo. Nós não sabemos o tempo que ele está esperando a bênção, o tempo que ela está esperando para receber essa vitória, mas nós profetizamos em nome de Jesus que um novo tempo chega na nossa vida, um novo tempo chega na vida de quem está assistindo, um tempo de glória, um tempo de unção, um tempo de fidelidade. E Pai, nos dê sonhos, nos dê revelações, nos dê objetivos para que a gente possa conquistar novos territórios, que a gente possa conquistar a terra prometida, aquela terra que o Senhor nos prometeu para cada um de nós. Pai, nós abençoamos e aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que estão internados, que o Senhor possa cuidar, Pai, mandando os seus anjos agora para visitar cada um deles. Pai, se tiver alguma causa na justiça, que seja resolvida da melhor maneira possível, o que nós profetizamos e abençoamos a vida do seu povo em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Beijo no coração, que é o apóstolo Lica, a apóstola Débora, nós estamos aqui ansiosos, esperançosos que nós vamos ter os nossos cultos novamente. Mas enquanto isso não acontece, compartilhe esses vídeos, compartilha o nosso Facebook, Comunidade Cristã Amor Internacional, e a nossa página também no YouTube, Comunidade Cristã Amor Internacional. Se inscreva lá, clica no sininho e você vai receber essa e outras mensagens que nós divulgamos aqui, que nós trabalhamos, e eu tenho certeza que será um tempo de glória, um tempo de bênção, um tempo de vitória na sua vida. É o que nós profetizamos em nome de Jesus, e Deus abençoe. Um beijo no coração. Aguardamos você domingo às 9 horas da manhã.